Quando o assunto é bolo, chocolate, tudo, vocês já perceberam que eu não brinco muito em serviço, né? Olha essa perfeição aqui, todo com cobertura de chocolate, cobertura de chocolate com brigadeiro e morango. Se tem uma combinação mais deliciosa no mundo, gente, eu acho que nem existe. Chocolate com morango, que maravilha! Então, se você quer aprender a fazer esse bolo maravilhoso, já aproveita para se inscrever agora no canal e já deixa o seu like nesse vídeo agora! Então, sem mais enrolação, bora aprender! Vocês já estão carecas de saber que eu amo fazer esse tipo de bolo bem chocolatudo, mas o de hoje, minha filha, mas ele tá chocolatudo passado. Quem assistiu o vídeo anterior vai saber que essa é a mesma massa. Eu fiz uma massa só dobrada pra render duas formas de bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Porque como eu tinha dois bolos pra fazer, eu pensei, gente, eu preciso economizar o meu forno, eu quero fazer uma coisa só, então eu fiz uma massa maior para render dois bolos. Lembrando que a receita dessa massa, a receita da ganache, todas as medidas que você precisa saber tá na descrição desse vídeo. Quem acompanha aqui há um tempo sabe que essa massa eu uso ela pra praticamente tudo. Ela é super versátil pra fazer bolo de aniversário, bolo no pote, pra fazer sobremesa, o que você quiser fazer que precisa de bolo, usa essa receita que ela é muito boa. Sem falar que o custo-benefício dela é ótimo, ela é uma massa super saborosa e dá pra você umedecer bem, que não vai ficar encharcado. A minha forma tá untada com desmoldante, eu coloco até mais ou menos metade da forma, vou usar a minha outra forma também. Vou chacoalhar bem a minha massa pra sair todas as bolhas de ar. E agora minha outra forma. Eu tô usando as formas normais de 15 centímetros, tá? Só na hora de prensar que eu vou usar de fundo removível pra facilitar. Porque é o que eu já falei pra vocês. Usa a forma normal, assim, passar bolo e a de fundo removível pra prensar. Gente, minha vida mudou depois disso. Eu fiz isso só ontem. Beleza, os nossos little bolos estão no forno. Agora a gente vai fazer o brigadeiro. É o que eu falei pra vocês, gente. Esse bolo tem a massa de chocolate, recheio de brigadeiro, cobertura de chocolate, brigadeiro na decoração e morango. Misericórdia, é muito chocolate com morango, gente. Bolo maravilhoso, né? O brigadeiro que a gente tá fazendo agora é o brigadeiro do recheio, ele tem que chegar num ponto mais cremoso. Tô mostrando aí pra vocês as etapas, o brigadeiro vai dar uma fervida, continua mexendo sem parar pro seu brigadeiro ficar o mais lisinho possível. Quando chegar nesse ponto aí que ele tá bem brilhoso, mas ele tá um pouquinho mais firme, tá na hora. Porque esse ponto vai deixar o seu bolo, depois de gelado, bem cremoso, mas ele não vai ficar duro demais, mas também vai ter estrutura pra não deixar esse bolo desmoronar inteiro. Transfere seu brigadeiro para uma forma, um refratário, o que for, esparrama muito bem e cobre com um plástico filme em contato com o seu brigadeiro. Lembrando que para fazer a prensagem do seu bolo, tanto o recheio quanto a massa tem que estar em temperatura ambiente ou gelado. Porque se você montar com tudo quente, vai demorar um horror, o dobro, o triplo, o quadriplo para esfriar e tem risco de azedar o seu bolo ainda, então não corre esse risco não. Agora a gente vai fazer o brigadeiro de enrolar. A receita é a mesma do recheio, a única diferença é o ponto. E sim, estou usando a minha panela suja, mas estava suja de brigadeiro, é suja da mesma coisa, eu fiquei com preguiça de lavar. Quem é você pra me julgar, minha filha? Quem é você? Brincadeira, gente, e essa coisa aí na hora da correria é muito bom, não tem por que se ficar lavando, até porque panela de brigadeiro assim tem que ficar de molho pelo menos uns 20 minutinhos, então dá trabalho demais. Então tudo certo, ligou o fogo, mexeu sem parar o brigadeiro de enrolar, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção porque ele pode grudar, pode perder o ponto, pode queimar. Ferveu de novo, continua mexendo, cuidando, tomando muito cuidado pra você não queimar seu dedo, porque esse trem vai espirrar demais da conta. Ó, esse ponto aí bem bonitão aí, aquele ponto de recheio maroto, bem brilhoso, bem bonito, mas não tá na hora ainda não. Deixa aí mais um pouco. O ponto do brigadeiro de enrolar é quando você passa a espátula aí no meio da massa e ela não volta ou volta super devagar. Desse jeitinho aí que vocês estão vendo no vídeo. Esse é o ponto do brigadeiro de enrolar. Desligou o fogo, agora passa pra um refratário novamente. E agora eu recomendo que você passa para o seu refratário, espere esfriar em temperatura ambiente e depois leva pra geladeira pelo menos uns 20, 30 minutinhos antes de enrolar. Porque aí, levando ele pra geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme e vai facilitar na hora de você enrolar, ele não vai ficar grudando tanto nas mãos. Esparramei muito bem no meu refratário, vou fazer igual o recheio, vou colocar um plástico em contato, agora esperar em temperatura ambiente e depois eu vou levar pra geladeira. E agora que o recheio já esfriou, a minha massa já assou, já tá tudo em temperatura ambiente, a gente vai fazer a prensagem do nosso bolo. Desenformo, tira minha forma, deixa minha forma lá longe, porque agora eu vou usar a forma de fundo removível
pra poder prensar o meu bolo, que é muito mais fácil. Pra cortar o meu bolo, eu tô usando o meu nivelador queridinho da vida. O nivelador você pode procurar na Shopee, alguma loja de confeitaria, super baratinho. Pra quem não tem tanta prática em cortar bolo, isso aí é uma mão na roda. O meu bolinho vai ser de 2 camadas de recheio pra 3 camadas de massa. Agora eu vou cortar a tampinha pro meu bolo ficar mais reto. E agora a gente vai preparar a caldinha pra umedecer o bolo, que é de água com leite condensado. Eu já ensinei milhares de vezes, mas vou ensinar de novo, porque nunca é demais, né? Eu uso dessas bisnaguinhas mesmo, que são super baratinhas. Você acha no supermercado, né? Em qualquer lugar você acha um negócio desse aí pra comprar. Adicionou a água, agora sacode esse trem muito bem, como se não houvesse amanhã, até ficar uma mistura bem leitosa. Misturou, tá pronto pra usar. Pra quem gosta de bolo bem molhadinho, uma dessa daí dá super bem pra rechear um bolo de 15 por 10. Tô usando a minha forma de fundo removível, falei 500 vezes, vou falar de novo pra vocês entenderem. Coloquei um plástico, agora eu vou colocar o primeiro disco de massa, umedecer, mas não demais, porque esse bolo vai morango. Dá uma esparramada de água aí, só pra não falar que o bolo não foi molhado, que aí a gente vai colocar o morango. Coloquei esse processo aí até mais rápido pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, mas eu tô colocando o corte do morango pra parte da massa, pra água que soltar do morango, soltar na massa. E agora o nosso recheio lá em temperatura ambiente ficou ótimo pra estruturar o bolo. Peguei mais ou menos metade do recheio pra colocar nessa camada, porque eu gosto de bolo bem recheado, bem caprichado, com muita ignorância mesmo. Tô usando uma colher mesmo pra me auxiliar, mas se você quiser pode colocar o recheio num saco de confeitar. O que é que você achar melhor, minha filha? Beleza, alisou, deixou o recheio bem niveladinho. Bora pra segunda camada, que vai ser de massa. Prensa bastante e depois umedece novamente. Como que a fartura tá grande, vai ter morango nessa camada e também morango com brigadeiro, gente. Vê se pode um negócio desse. Mais um videozinho rápido pra vocês verem. Meus morangos tava bem grande, bem caprichado mesmo. Nossa, esse bolo ficou incrível. E agora eu coloquei o restante do meu recheio aí nessa última camada. Uma receita serviu bem pra esse tamanho de bolo. E agora com a minha colherzinha eu vou alisando novamente e vem aí a última camada de bolo. Novamente dou uma prensada boa pra tudo grudar. E pra finalizar a parte da prensagem, umedeci muito bem com a minha caldinha de água e leite condensado e tampei com o meu saquinho, o próprio saquinho que eu usei pra prensar o bolo. Eu dei um nó nele e é isso. Agora esse bolo vai pro congelador por 2 horas ou pra geladeira de 4 a 6 horas. Agora vocês vão aprender a ganache, a cobertura mais bonita e famosa de bolo que vocês vão ver hoje. Eu tenho aí 400 gramas de chocolate nobre ao leite. Tem que ser nobre, tá? Ninguém vai fazer com cobertura fracionada, não, minha filha, misericórdia. Para 200 gramas de creme de leite. Tô usando aquele de latinha que ele tem maior porcentagem em gordura. E agora é só misturar essa maçaroca muito bem. Por fim, eu usei um fouet pra ficar bem lisinho. E olha o resultado, que cobertura mais bonita. E obviamente ela não tá pronta pra uso, né? Tem que fazer essa ganache aí pelo menos umas 2 horas antes do bolo tá lá pronto pra gente confeitar. Ela desse jeito aí tá pronta. Coloca um plástico em contato e leva pra geladeira por mais ou menos uma meia hora antes do que você for usar. Se você tirar da geladeira e ela tiver meio dura, coloca uns 10 segundinhos no micro-ondas e mistura bem que ela vai voltar uma textura cremosa. No meu caso, quando eu tirei o plástico, ela tava assim, ela tava bem firme, mas também ela tava cremosa, só que ela tava dura demais pra colocar no saco de confeitar. Só que eu fiquei com um pouquinho de medo de colocar no micro-ondas e ela perdeu o ponto. Então eu só mexi e coloquei força nesse braço e misturei até mesmo pra ela ficar assim. Só de eu ter misturado, mexi dela, já ativou a gordura ali do creme de leite, ela já ficou mais cremosa. Ó, é esse ponto aqui que nós precisamos. Ganache mole demais, não vai dar certo. E ela dura demais, vai furar o seu saco de confeitar, vai dar só dor de cabeça. Ela tem que estar assim, igual eu tô te mostrando no vídeo, cremosa. Pra quem vai perguntar, eu usei chocolate da Nestlé e creme de leite daí também. Mas o creme de leite de latinha da Nestlé também dá super certo. Chegou a hora da gente desenformar o nosso bolo, ele já teve o seu devido descanso. E olha o tanto que é simples e fácil e rápido de desenformar isso aí com a forma de fundo removível. Imagina minha cabecinha de bagre, que eu fui só pensar em fazer isso com a forma de fundo removível esses dias agora, gente. Pelo amor de Deus, 5 anos mexendo com bolo. Mas uma hora de certo a gente aprende, né? Ou a textura da ganache tem que estar assim do jeito que ela passa no saco de confeitar, porque você não vai passar raiva com o saco de confeitar estourando por causa de ganache dura, não. Eu falo por experiência própria, já aconteceu comigo, gente. Acho que todos os tipos de coisa de confeitaria pra dar errado já aconteceu comigo. Então estou aqui levando a pior, passando meus perrengues pra te aconselhar a não fazer cagadinhas igual eu. Cobriu o seu bolo de ganache na parte de cima, passou a ganache também. Eu não quis passar com um saco de confeitar porque eu fiquei com preguiça de colocar de novo. E aí eu peguei uma colherada da ganache, coloquei na parte de cima, fui girando a minha bailarina e alisando pra ver se tampava esse negócio aí tudo. Sério, se eu pudesse eu só fazia bolo desse jeito. A dó é que o custo
é muito caro. Mas tirando o custo, que é bem alto, esse bolo é muito satisfatório de fazer, porque essa ganache é incrível da gente trabalhar com ela. Acertando o ponto da ganache, você só tem a ganhar. Ela deixa o bolo mais blindado, ela é ótima para espatular. Eu acho ganache bem mais fácil de trabalhar do que chantilly. O chantilly, se ele ficar poroso demais, fica feio. Se ele ficar mole demais, não dá para passar no bolo. Então a ganache assim, ó, muito mais fácil. Essa é a parte da nossa little espátula brilhar. Agora a gente vai fazer as quinas do bolo, passando com delicadeza de fora pra dentro do bolo, até chegar num ponto satisfatório pra você. Quanto mais quinadinha e mais lisinha a parte de cima esse bolo ficar, mais bonito vai ser. Gente, quando eu acabei de fazer isso, eu levei meu bolo pra geladeira pra ele gelar, pra minha ganache ficar mais firme, pra não ter risco de acontecer nada, porque aqui tava muito quente. Então eu aproveitei esse momento pra já fazer os brigadeiros da decoração do bolo. Tô fazendo aí 8 brigadeiros. Não, eu falei errado. Eu acho que eu fiz 9 brigadeiros, porque eu fiz foi pra sobrar. Porque da última vez que eu fiz com 8, parece que faltou. Então eu fiz pra sobrar. Fiquei morrendo de preguiça de pesar o brigadeiro. Então eu só fiz aí mais ou menos como eu pensei. Mas eu achei que eles ficou bem igualzinho. Fala sério, né? Presta atenção aí pra vocês verem. Não tem diferença nenhuma desses brigadeiros. Eu diria que eles pesam mais ou menos 16, 17 gramas. E olha aí que brigadeiro maroto, bonitinho. Tá tudo igualinho, gente. A prática é muito linda mesmo, né? Eu vou colocar por cima uma ganache. Vocês podem ver que a cor é diferente e a textura tá diferente também, só que é a mesma que eu usei pra fazer o bolo, tá? Pra fazer a cobertura do bolo. É porque sobrou da cobertura e o que que eu fiz? Eu coloquei 8 segundinhos no micro-ondas, coisa muito rápida, senão ele vai queimar. E ajudou muito meu bolo tá na geladeira, porque ele ajudou essa ganache de cima dar uma firmada, dar uma secada, então por isso que não escorreu demais, nem aconteceu nenhum perrinho. A ganache secou super rápido, mas eu aproveitei pra dar uma prensada na decoração, pra ver se ela dava pelo menos um pouquinho de grudada. Pra decorar agora, eu coloquei morango, brigadeiro, intercalando tudo, e no meio coloquei brigadeiro e morango de forma aleatória. E pra finalizar, eu coloquei granulados na parte de baixo do bolo, tá? Só não gravei pra vocês que o meu celular tava acabando a bateria. E coloquei granuladinho na parte de cima também, e deixo aí com vocês o resultado final desse bolo, que eu amei demais. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado muito desse vídeo e gostado muito desse bolo, porque eu amei fazer. Meu tipo de bolo favorito de fazer é bem chocolatudo, com muito morango e chocolate. Então se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo!